Boa noite, senhores. Olá a todos. Para quem não me conhece, eu sou Enéas Nascimento. Essa análise é para a semana do dia 13 ao dia 17 de abril, tá? A semana no Forex se inicia hoje, no Forex já é dia 13, tá? E essa live, essa análise está sendo em parceria com a Forex Academy, tá? Forex Academy, um ambiente de instrução em Forex completo, que eu deixei o link na descrição para vocês acessarem aí, tá? Hoje a gente vai tratar dos principais pares do Forex e do ouro, como eu faço toda semana e pretendo fazer ao vivo a partir de agora. Todos os que entrarem, tenham uma boa noite para vocês, um bom restinho de domingo de Páscoa, né? Desejar a todos uma boa Páscoa em família. E já que começou aí a análise, vamos lá, tá? Vou compartilhar a minha tela e a gente vai começar a dar uma olhada. Deixa eu subir aqui minha tela para partilhar com vocês. Muito bem. Começando com o Euro USD, tá? Eu estou logado aqui na conta demo, na plataforma MetaTrader 4 da corretora FXTM, tá? Essa corretora ela tem uma conta Centi, que depois eu vou falar mais sobre isso. Muita gente tem me perguntado sobre conta Centi. Então eu estou vendo aqui como é que funciona nesta corretora para poder passar todos os detalhes para vocês. O que temos aqui no Euro USD para essa semana? Bom, tirando um pouco o zoom para poder pegar o movimento anterior a essa, não vou dizer bagunça, mas a esse movimento bem atípico que teve nas últimas semanas, tá? Não é desconsiderando ele, mas apenas vendo que o preço vinha bem decidido, tá? E apesar de ter mostrado dúvida nessa alta, logo em seguida ele mostrou que de fato a proporção era a vontade era de cair. Então o Euro USD tendência principal de queda. E mesmo que eu coloque um zoom aqui e veja o movimento mais recente, eu constato que esse movimento mais recente, mais forte, é de queda. O movimento de alta que tivemos há umas 2 semanas não chegou nem perto de sobrepor o movimento de queda mais forte. Permanece então uma estrutura de queda. Sempre que o mercado faz movimentos mais fortes, é comum que ele lateralize um pouco, tá? Sempre que o mercado vem, tá subindo bonitinho em tendência, por exemplo, se ele faz um movimento muito forte, explosivo, é normal que depois de um tempo ele fique lateralizado antes de ou seguir a tendência ou reverter, tá? Tudo pode acontecer. Então, o que temos aqui para o Euro USD hoje? Deixa eu só puxar aqui. Beleza. Temos aqui no Euro USD, então, uma tendência de queda, tá? E os principais níveis de suporte e resistência. Deixa eu tirar o zoom para poder posicionar ele aqui. O preço está bem em um aqui agora, tá? Deixa eu dar uma olhadinha nele. Ó, o primeiro nível que tínhamos aqui, o preço rompeu, tá? Era esse suporte aqui que poderia virar resistência. De qualquer forma, o preço estava muito próximo. Eu vou atualizar um pouco aqui o meu nível. Eu estou vendo esse outro que foi um suporte com pimbar aqui, ó. Tá? Meio que um ombro, cabeça, ombro invertido aqui de leve. Nada muito significativo, mas mostra que esse é um nível interessante onde o preço está agora. Porém, se eu subir um cadinho mais, ó, eu encontro um nível... É mais uma região, tá? Quando tem um nível de suporte próximo de outro, esse é um, esse é outro, eu gosto de traçar uma região por aqui. Então eu venho e traço uma região. Toda essa região aqui é uma região onde o preço pode encostar lá e mostrar movimento de queda. Tá? Lembrando, tá? Só um aviso que eu esqueci de colocar no começo, nada nesse vídeo é indicação de compra ou venda, tá? É apenas uma análise das tendências e principais níveis de suporte e resistência para que você possa ter uma base para a semana, para que você possa usar a sua estratégia dentro de um contexto explicado nesse vídeo. Então o preço está se aproximando, talvez já tenha alcançado aí um ponto e pode indicar sinais de venda de acordo com a estratégia de cada um. A análise que eu faço, para quem não me conhece, é no gráfico diário, tá? No gráfico diário eu determino a tendência e os níveis de suporte e resistência. Sem dúvida, o gráfico diário é o mais importante para isso. Aqui você pega os melhores suportes e resistências e as tendências verdadeiras significativas. Em gráficos menores, o H4 é um gráfico que eu uso, eu gosto de usar. Geralmente o preço pode estar deixando algum sinal de entrada de acordo com uma estratégia específica. Tem uma estratégia que eu uso, o pessoal já conhece bem, é rompimento de linha de tendência. Aqui eu vejo uma tendência de alta no H4, uma pequena tendência de alta. Na verdade não seria uma tendência, seria uma estrutura, né? Uma tendência seria algo mais consolidado. E se eu traçar uma linha de tendência de alta aqui,
eu posso perceber que o preço, se perder essa linha, ele tende a continuar o movimento de queda anterior. Então essa é uma das estratégias que eu uso, tá? Embora existam outras. Aqui, por exemplo, o preço pode fazer um ombro, cabeça, ombro. Se ele fizer um ombro, cabeça, ombro, a gente estuda em análise gráfica que, rompendo a linha de pescoço, ele tem boa chance de continuar caindo. Tá? EURUSD para essa semana é queda. Eu sempre me dedico um pouco mais de tempo, no EURUSD, porque é o gráfico mais usado, tá? É o par mais operado do Forex. GBP-USD, aqui eu não preciso dizer que a estrutura é de queda, tá? Esse enorme movimento de queda no final de fevereiro e início de março não conseguiu ser superado pela alta, tá? Que aconteceu do meio de março até hoje. Essa alta, então, tratamos como uma retração. Se é uma retração, o que é que o trader experiente aguarda? Uma finalização da retração e uma possível continuação do movimento predominante mais forte. Onde, em níveis de suporte e resistência, aqui nós temos um extremamente visível, onde aconteceu um fundo duplo com pin bar. Esse foi o primeiro fundo, esse foi o segundo fundo, onde aconteceu um pin bar e o preço foi para cima com força. Tá? Então isso aqui mostra para nós que o nível é relevante. E veja como funciona bem a análise gráfica, tá? A análise técnica da parte gráfica. Aqui é um suporte. Em algum momento ele chegou a respeitar aqui, e aqui ele agora está segurando com um topo duplo. Ok? Significa que é certeza isso aqui cair? De forma alguma. Há uma certa probabilidade de que nessa estrutura, no longo prazo, a probabilidade maior seja de cair. Embora isso aqui também pode subir indefinidamente. Por isso, cada estratégia tem que ter gerenciamento de risco, tá? Aqui eu já consigo ver o quê? Ele deixou um candlezinho muito fraco, muito singelo, não chega a ser um pin bar, mas ele está acontecendo num topo duplo. Se eu trouxer isso aqui para o H4, eu consigo visualizar que o preço não está conseguindo romper esse ponto aqui, tá? O que isso aqui é na análise gráfica? Um topo duplo. O preço vem subindo, encontra uma resistência, tenta romper, ele não consegue, tá? Algumas pessoas mais agressivas já entram por aqui, ó. Algumas estratégias mais agressivas já entram no primeiro candle de queda aqui. Outras esperam, por exemplo, o rompimento da base que formou o fundo do topo duplo. Assim que ele rompe, entra ou aguarda uma pequena retração para entrar. São estratégias, tá? Embora no diário ele não tenha deixado nenhum sinal significativo de possível queda. Mas a estrutura do GBP-USD é queda indubitavelmente. A UD-USD também está numa estrutura de queda, ok? Quais são os níveis mais importantes que eu consigo enxergar aqui? A princípio, eu vim até tratando sobre isso em alguns vídeos. Essa era uma região fraca, tá? Tendo em vista o contexto da queda, que era um fundo muito fraquinho. Só que quando eu fui analisar em relação a Fibonacci, essa queda daqui, na verdade, puxando desse ponto, dessa alta, deixa eu só mudar a cor dessa fibra, que foi um detalhe que eu esqueci de alterar. Muito bem. Ele encaixa perfeitamente com 61.8, que para quem não sabe é um nível de Fibonacci muito forte para que a retração acabe e a tendência continue. Então não estou dizendo que ele vai chegar aqui e vai cair. Mas há uma boa chance de, se ele chegar aqui e deixar um sinal de queda, isso aqui cair, tá? Então, pela estratégia de cada um, analisem e olhem o que é melhor. A UD-USD também está montando uma pequena estrutura de alta com esse movimento inicial e esse que rompeu essa resistência, tá? Se o par voltar a fazer aqui, por exemplo, um pin bar, voltar para o nível, deixar um pin bar ou alguma outra estrutura, algum outro sinal gráfico de alta, ele também pode iniciar uma possível reversão. Mas eu acredito mais na queda, tendo em vista que esse par já cai há 2 anos e meio ininterruptamente, e enquanto muita gente acredita em reversão para tentar pegar fundo, o par continua caindo e ninguém sabe até onde vai, é incerto. NZD-USD está nos mesmos moldes do AUD-USD. São correlatos e são bem parecidos, se movem de forma bem parecida. Aqui temos um suporte que pode virar resistência mais para frente. Esse aqui está até melhor visível, né, melhor visualizado do que no AUD-USD. Se o preço do NZD-USD chegar em 62,35, tem boas chances de queda, respeitando a tendência predominante. Como ainda não alcançou essa região, tá? O que é que eu faço e o que é que eu recomendo? É paciência. No trading, muito do sucesso vem, mas muito mesmo do sucesso vem da paciência. Então, o ideal é que o trader aguarde regiões importantes de suporte e resistência. Claro, eu não estou negando isso aqui. Alguém pode estar considerando isso aqui como uma resistência, ok.
Mas essa aqui, sem dúvida, é mais significativa e está próxima. Então, o preço tem uma certa chance de ir buscar lá antes de decidir se vai cair ou não, ok? O SDCAD, o que temos? O SDCAD eu venho analisando já há algum tempo, que no semanal ele fez chegou num topo duplo muito bonito no semanal, tá? Esse aqui é o gráfico semanal. Em 2015, meados de 2015, o preço chegou numa máxima muito grande e caiu forte. Ele chegou aqui em 2020 e está caindo. Não é ainda uma estrutura de venda perfeita, tá? Ainda não é tendência de queda. A tendência predominante do USDCAD é de alta. Isso aqui a gente vê pelo movimento mais forte de alta com o movimento menor de queda. Porém, tendo em vista essa variante, né, essa variável do gráfico semanal, ele pode, a partir daqui, montar uma estrutura de queda. Eu tenho analisado isso de forma bem de perto, porque ele montou esse fundo aqui, ele tocou e fez uma retração e está querendo romper. Se ele romper e voltar para cá, aqui é um bom ponto para procurar sinais de venda pela sua estratégia, okay? Porque ele vai sair de um suporte para uma possível e provável resistência, e essa estrutura de tendência de queda estará embasada no topo duplo semanal. Então fiquem ligados aí. Embora ele também tenha chances de subir em qualquer ponto desse, já que a estrutura é de alta. Então só tem que ficar ligado, tá? O SDCHF, bom, aqui é interessante, também a estrutura de queda está bem visível, tá? Ele tem movimentos mais fortes de queda, embora esse último de alta tenha sido significativo a ponto de anular esse mais recente, quando você olha o contexto, você vê que isso aqui nada mais foi do que um sopro em relação a uma tendência consolidada que já vinha. Então, ó, mesmo que seja um sopro muito forte, tá? A gente pode considerar que isso aqui está acontecendo num contexto de queda. Então, o plausível aqui, o mais adequado, é pensar em probabilidade de queda, ok? Da mesma forma que eu disse no EURUSD, depois de um movimento forte, o par tende a dar uma lateralizada, é normal. Isso acontece, é só voltar o gráfico aí que você vê. Mas uma hora isso aqui vai romper, ou para cima ou para baixo. Eu creio que no longo prazo, nessa estrutura, o rompimento para baixo é mais provável. Eu tracei essa região, eu sempre coloco aí no blog no canal, as regiões principais, e eu venho traçando essa região aqui. E quando o preço chegou, deixa eu dar uma olhada, quando ele veio daqui, ele rompeu sem olhar para trás, tá? Depois ele rompeu de novo para baixo, e agora, o que é que ele fez? Ele chegou lá e deixou um sinal. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha que sinal interessante. Ele passou um pouco, e como a gente sabe, zonas de suporte e resistência são exatamente isso, né? Zonas, não são linhas exatas. Então o preço passa um pouco e deixa esse candle gigante preto aqui chamado de engolfo, tá? Que é quando ele engole o candle anterior. Esse aqui não foi perfeitinho porque ele não fez uma máxima maior, tá? Não seria um engolfo 100%. Porém, quando o candle engloba pelo menos o corpo todo do candle anterior, ele já pode ser considerado um engolfo aí de segunda categoria, mas um engolfo. Então agora eu imagino que tem boas chances desse par continuar caindo o movimento de queda grande que ele vem, tá? Mas como eu digo, nunca é certeza. Gerenciar o risco para evitar perdas enormes é sempre importante. O SDJPY, aqui temos uma situação bem atípica, tá? A tendência maior aqui vinha era de queda, só que desse ponto o preço começou a montar uma estrutura de alta. Em determinado momento aqui eu cheguei a várias vezes analisar possíveis suportes e o preço de fato estava respeitando. Só que com essa queda e esse movimento de alta quase anulando a queda, tá? Meio que bagunçou o contexto um pouco. Eu tenho ficado um pouco inseguro em relação a esse par para estabelecer uma tendência e dizer, olha, estrutura de queda, estrutura de alta. Eu vejo ainda uma possibilidade de alta, tá? Eu vejo ainda uma possibilidade de alta porque este movimento praticamente anulou esse. Diante do contexto, ele foi significativo. Aqui temos um suporte claro que foi respeitado outras vezes, tá? Inclusive aqui. Ele pode voltar para cá e continuar subindo. Porém, o SDJP está um pouco complicado de bater o martelo em relação ao movimento agora, como, por exemplo, eu venho traçando nos outros. EURUGBP, estrutura. Também está um pouco complicado, porque fez um movimento forte e voltou na mesma força. Embora eu também esteja considerando aqui uma última chance para o par, para esse ativo subir. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Ele tem essa zona que foi suporte. E aqui ele poderia respeitar como suporte, mas está meio que ignorando. De qualquer forma, eu acredito que ele tem uma certa chance de continuar o movimento de alta anterior. EURUAUD.
Deixa eu dar uma olhadinha se é esse que no semanal tem um topo duplo também, ou é no mensal. No mensal, o Euroall dele não chega a ter um topo duplo, mas ele tem aqui, ó. Opa, deixa eu só trocar aqui a ferramenta. Ele teve aqui essa resistência bem significativa, tá? E aqui novamente formou uma resistência com uma sombra considerável e o preço agora pode montar uma estrutura de queda. Se vai montar ou não é uma dúvida. Mas que o movimento está bonito, está. Vamos dar uma olhadinha no diário. O que é que temos? Estrutura de alta, predominante de alta. Isso é sem dúvida, tá? Porém, ele começou o movimento de queda. Então, pode ser que aqui aconteça o que aconteceu com o EuroCAD. Ele monte um fundo, rompa e volte a testá-lo. Vou ficar de olho nisso. Enquanto não acontece essa estrutura, eu posso pensar numa possível alta a partir, talvez, desse suporte aqui. Traçando uma Fibo, eu consigo enxergar que ele passou 61,8, né? Então, não é um par devido a esses movimentos que aconteceram no início de março, dia 8 de março, se não me engano, 9 de março. Vários ativos ficaram com as tendências um pouco bagunçadas, mas ainda assim possíveis de serem estudadas. EURUNZD está mais legal para procurar oportunidade de alta, tá? E esse ponto aqui foi uma resistência clara, e aqui eu posso traçar uma linha para procurar ponto de suporte mais para frente. Olha onde o preço está agora, exatamente nessa região. Agora, esse é um par onde eu fico alerta, porque o preço já alcançou a região de suporte. Se eu jogar Fibo, pode ser daqui para cá, sei lá, está bem em cima de 61,8, bem claro o preço aqui. Daqui ele já pode partir em disparada para cima. Deixa eu dar uma olhadinha no diário, ele não deixou nenhum candle de alta significativo. No H4, ele tem aqui uma linha de tendência, ó, que eu já visualizo muito bem, tá? Que pode ser facilmente rompida e o movimento de alta se estabelecer, ok? É isso que eu estou de olho no EURUNZD, possibilidade de alta. EuroCAD, aqui o EuroCAD é topo duplo, aqui é um topo triplo, na verdade, no EuroCAD, tá? Bem claro no semanal, com a mesma possibilidade dos pares anteriores que eu mencionei de montar uma estrutura de queda. Então eu estou de olho se ele vai partir em alta novamente, que é o mais provável, né? Devido à tendência. Veja, tendência é até polêmico, mas interessante. Tendência sempre é mais importante do que suporte e resistência. Tá? Então, se você olha um cenário como esse de Inés, nunca que eu vou comprar estando o preço próximo de uma resistência como semanal. Claro, isso é sua visão de trading. Porém, entenda que no longo prazo a tendência tende a ser respeitada mais do que suporte e resistência. Uma vez eu ouvi, a gente sempre ouve falar que suporte e resistência foi feito para ser rompido, né? É meio polêmico isso. Porém, a tendência de alta é mais forte, então se o preço subir, há uma boa chance dele romper a resistência. Tá? A tendência sempre prevalece, sempre no sentido de ter mais força. Tá? Claro, isso aqui também pode ser respeitado, desfazer a tendência e montar tudo. Tudo no trading pode acontecer. Interessante que o preço quase fecha o gap, está muito próximo de fechar o gap, ficar ligado. Eu estou de olho nessa região, já encostou inclusive, é só procurar o seu sinal de alta que cada um que está assistindo nessa live opera. Tá? Pessoal que tiver perguntas pode deixar no final e dar uma olhadinha no chat. Euro CHF, essa é a região que eu estou considerando. Resistência, suporte, se o preço vier para cá, devido à estrutura predominante de queda, aqui ele pode deixar um sinal de continuação da queda. Deixa eu só dar uma olhada aqui. É isso mesmo, é isso que eu estou de olho, é isso que eu estou aguardando no Euro CHF. Euro JPY, estrutura de queda, tá? Embora tenha feito um fundo duplo ou até um pouco acima do fundo anterior, pode ser um prenúncio de reversão, pode, mas a tendência de queda ainda é predominante. Um ponto de possível continuação da tendência de queda é essa que foi resistência, suporte, ó, resistência, suporte, suporte novamente. Aqui bagunçou um pouco, mas aqui ele pode tocar e cair. Eu lembro que semana passada eu estava de olho nessa região, tá? Quando o preço se aproximou dela, suporte, resistência, e aqui ele alcançou bonitinho, deixou um sinal do que eu opero em H4 e me deu um take nessa queda, tá? E aqui foi uma operação muito boa, tudo de acordo com os princípios, o trading plan, e deu certo. Claro, tem trade que dá stop também, mesmo fazendo tudo certo, o que é normal, aceitável, esperado, necessário. De qualquer forma, um ponto relevante para procurar uma continuação da queda seria esse. Eu estou de olho nele, peraí, aqui, né? Mais ou menos por aqui.
Então, se o preço subir mais, deixar um sinal de queda lá. Beleza, aqui temos uma situação bem interessante, né? Tem uma linha de tendência de alta no GBP/USD, no gráfico diário, que está muito bem definida. É raro, é aquela história, né? É raro, mas acontece. Do preço respeitar, aqui ele deu uma afastada, aqui também, mas tem uma linha muito legal. Não que eu use linhas de tendência no gráfico diário, eu prefiro usar suporte e resistência horizontal, tá? Então aqui eu vejo que essa região é a que pode ser mais plausível para uma compra pela estratégia de cada um, já que, primeiro, a tendência é de alta, ok? O nível que pode chegar é um nível de suporte, indicando continuação, nível de suporte e resistência tem, ok? Falta agora só um sinal, e aí cada um, claro, precisa ter o seu, precisa ser o seu trading plan, tá? Aqui ele ainda não alcançou, vou aguardar ele chegar mais um pouco. Esse suporte aqui, ó, eu acho fraco, tá? Tá muito perto de uma inversão de resistência para suporte, que tem sido mais significativa ao longo dos anos. Quando você pega uma inversão de resistência para suporte, a probabilidade é maior. GBP, NZD, o preço ainda está longe, pouco longe aí da região que eu consideraria como mais significativa, que seria essa, resistência e suporte. Tá? Aqui existe essa região, eita, que linha horrível. Existe essa região de resistência, só que o preço, veja que aqui ele está muito instável, ele ficou muito instável em cima dela e está próximo, então é perigoso. Tá? Vou considerar apenas essa região do 19900 ou talvez do 2000, que é um número até redondo, né? Muito redondo, inclusive, bem redondo, é o número 2. Então posso trazer essa região um pouco mais para cá, somente para igualar ali, ficar próximo do número redondo. Avançando. Mais uma vez, pessoal, pedir aí o apoio a vocês que deixem o like, ok? Ajuda muito o canal quando você deixa o joinha aí embaixo. Tá? Peço também que vocês se inscrevam no canal para ajudar, tem o link aí de inscrever-se. O link da Forex Academy, tá? Com quem eu estou fazendo parceria para poder fazer essa análise, está aí na descrição, só você acessar. Mentoria de Forex tem lá, tem várias coisas interessantes também. E o link está na descrição. Beleza? E perguntas deixem no chat que ao final eu dou uma olhada. GBP de estrutura predominante de alta, ponto de suporte mais importante, deixa eu ver se isso aqui é interessante. Sinceramente eu estou de olho nesse aqui, tá? É aquela história, muito da análise gráfica, mas muito mesmo, é treinar o olho. Você tem que treinar bastante. Mas quando eu falo treinar, e eu sempre digo isso, não é treinar operando, tá? É treinar fazendo teste, backtest, estudando estratégias, voltando no passado. Nunca queira ganhar tempo de tela operando o mercado ao vivo. Isso é prejudicial, porque mexe muito com as emoções, ainda que em conta demo. Então fica ligado para treinar em backtest, tá? Treina seu olho. Então aqui eu bato o olho, eu vejo essa região como mais provável de gerar uma continuação dessa alta, tá? É a região do 1.7070. GBP/CHF, estrutura de queda, preço alcançou uma região de inversão suporte para resistência, tá muito bonito isso aqui, suporte, tá? Que pode se tornar resistência, o preço já mostrou uma certa dificuldade de passar. Se existe um ponto muito bom para ele continuar essa estrutura de queda, esse ponto é aqui. Nunca é certeza, mas é um ponto provável. Traçando o fibo da máxima até a mínima, eu consigo enxergar que ele está, ó, entre a zona de 50 e 61,8, é uma zona muito forte. Isso aqui para empurrar o preço para baixo é muito bom e muito provável no longo prazo. Sempre que eu digo isso é provável, eu estou me acostumando e sempre já me acostumei, me adaptei a falar no longo prazo. Para que você não pense o seguinte, a Enéas falou, então eu vou vender porque a probabilidade maior é cair. Não, se você considerar somente um momento, um único momento exclusivo no mercado, a chance é aleatória. Ou ele sobe, ou ele desce. Tá? Não tem como você saber, é totalmente incerto, existem infinitas variáveis, existe muita coisa no jogo, entre aspas, né, do trading. Existem muitas coisas, não tem como saber. Tá? Se você está vendo essa análise e entende que porque eu falei isso aqui tem grande chance de cair, está errado. Não tem, é aleatório. Tá? Porém, se você adota um padrão que se repete, no longo prazo as estatísticas, as probabilidades estão a seu favor. Então, operar sempre dentro de um mesmo contexto, com pontos que confluam para uma mesma direção, te dá um edge, te dá uma vantagem, te dá
uma probabilidade maior de ter sucesso no longo prazo. Então, quando eu falar que a partir daqui tem boa chance do preço cair, eu sempre vou dizer que é no longo prazo, nunca numa única operação. No H4, como é que eu estou vendo aqui no GBP-CHF, tem uma linha de tendência aqui muito fraquinha, assim, eu estou considerando essa linha, mas não é das melhores, tá? Ele tem mais ou menos aqui uma consolidação em forma de triângulo, posso dar uma olhadinha aqui, um topo duplo, né, com pin-bar inclusive no H4, e uma consolidação aqui em forma de um triângulo, tá? Se ele romper a mínima não, a linha inferior desse triângulo, que muita gente chama isso aqui de LTA, né? Isso não é LTA, LTA exige uma tendência, mas eu sempre falo disso. Se ele romper a linha inferior dessa consolidação, ele tem boas chances de continuar essa tendência de queda. Porém, você só deve operar se esse for o seu sistema, tá? Só estou mostrando aqui que existe. Alguém pode operar, por exemplo, o pin-bar no H4 e já visualizou essa coisa linda, e aí pode cair daqui, como também pode subir, né? GBP-JPY, onde é que temos, o que é que temos aqui? Também, mesma coisa, o preço está em cima. Fiquem ligados aí no GBP-JPY, em cima também, está até melhor do que o GBP-CHF, de um ponto que foi suporte, resistência. Aqui teve uma pequena inversão, eu gosto quando tem essas travadas assim, suporte, resistência. E aqui, ó, já deu uma freada, pode ser que continue. Vamos ver FIBO, só para ver onde o preço está, ó. Entre 50 e 61,8, está muito lindo, boas chances de cair no longo prazo, tá? Agora ninguém sabe. Vamos dar uma olhada no H4. H4, o preço se aproximou de maneira forte, ó, movimento forte, movimento mais fraco, movimento forte, retração mais fraca, e aí o preço já vem freando. Isso mostra o quê? O preço está perdendo força. Quem está perdendo força? Quem está colocando para comprar a Libra frente ao Iene, está colocando o preço, está se segurando nesse preço, não está colocando o preço mais alto. Tem poucas ordens ou ordens menores de compra do que ordens de venda. As ordens de venda aqui estão começando, menores ainda não, né? Porque ele ainda não inverteu. Mas as ordens aqui de venda estão se igualando com as ordens de compra. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, já que a tendência predominante é de queda no gráfico diário, isso aqui tem boas chances no longo prazo de respeitar a tendência e cair. Então fica ligado que o GBP-JPY está bem legal. Inclusive, na sexta-feira eu gosto de falar desse padrão. Deixa eu ver, não dá mais um. Inside bar ele aconteceu aqui, ó. Inside bar é um padrão que eu sempre falo. Quando o preço deixa uma barra que tem máximas e mínimas superiores e inferiores ao candle seguinte. Como assim? Suponha, somente uma breve explicação, suponha um candle de alta, tá? Esse candle aqui, eu vou desenhar ele igualzinho aqui, o mais próximo possível que eu puder. Esse candle foi o candle de quinta-feira, tá? Esse aqui branquinho. Logo em seguida, ele deixou um candle de queda, tá? De corpo de queda, só que a máxima do candle de sexta-feira não conseguiu passar a máxima do candle de quinta, ou seja, ficou abaixo da máxima. E a mínima desse candle, foi exatamente no fechamento, não conseguiu romper a mínima de anterior. Concluindo, esse candle mais recente ficou contido dentro dos limites do último candle. Isso aqui é um inside bar. Em gráficos menores, você vai ver exatamente isso aqui, ó. Uma consolidação, tá? O preço vai fechando dentro, ou triângulo, ou bandeira, qualquer coisa. E o interessante é que a gente sabe que sempre que o preço vai fechando, uma hora ele vai romper, né? Isso é interessante, porque o preço nunca vai ficar uma linha reta, uma hora ele vai romper, para cima ou para baixo, tá? E quando isso acontece, tá? Ele tende a seguir na direção do rompimento. A gente estuda isso em análise gráfica. Porém, tendo em vista o contexto de queda do GBP-JPY, o rompimento mais provável no longo prazo é o inferior, tá? Então, se ele romper, perder a mínima da barra mãe, isso aqui é considerada a barra mãe, né? Então há uma boa chance da tendência de queda continuar, né? Foi só uma breve explicação sobre o inside bar. A UDNZD também está num momento interessante, uma região boa. Eu vejo ela bem visível aqui. Um ponto que foi muito testado pelo preço e respeitado também. Como suporte triplo, outro suporte leve, uma travada de suporte para resistência, outro suporte. Aqui ele ficou ali brincando, mas aqui ele pode respeitar e cair. Fibonacci, bom, eu não vou traçar Fibo daqui, por quê? Porque ele já quase que anulou, quase chegou no 100% do movimento anterior.
Então, eu trago a FIBO para o próximo topo significativo. E o que é que eu vejo? Que desse movimento todo, a retração está batendo exatamente, lindamente, 50%. Ó, boas chances do preço cair no longo prazo, né? Boas chances, eu sempre digo, porque está em tendência. Não vou repetir tudo que eu já falei, não. Sim, H4 ao DNZD. Tem uma linha de tendência de alta bem definida aí, tá? Ainda não fez outros padrões, como topo duplo, ombro, cabeça, ombro, mas, claro, tudo pode acontecer, né? Pode fazer ombro, cabeça, ombro aí e cair. Está numa região boa para pensar em sinais de venda, de acordo, claro, com a estratégia de cada um. A UDCAD, mesmo padrão do AUD-NZD, mesma estrutura, já que são pares correlatos, né? Quando um se move para um lado, a probabilidade do outro se mover é forte. Aqui temos uma boa chance também do preço cair. No H4 eu vejo uma linha de tendência de alta bem definida. Aqui, tá? Vamos avançando ao DCHF. Esse aqui está um pouco mais longe do que seria o ponto mais significativo. Tem esse aqui também, deixa eu olhar o semanal para ver se ele é corroborado. No passado não é, está num fundo muito significativo ao DCHF. Então, tendo em vista esse cenário, ou das duas uma, ou ele vem para um ponto de suporte mais significativo, ou ele gera para mim um ponto que pode servir de apoio, ou seja, se ele para aqui e cai, por exemplo, ele gera uma resistência. Se ele volta a testar essa resistência, há uma boa chance dele cair. Então, o DCHF está um pouco diferente do convencional. O DJPY está bem interessante também, está se aproximando de um nível significativo. E olha que detalhe interessante. Vocês sabem que o preço costuma fechar gaps, né? Não é uma estratégia boa de operar, mas é um ponto a se analisar. Esse suporte vai coincidir com um possível fechamento do gap aqui, ó, tá bem próximo ali, tá? Então, se ele fecha o gap e deixa um sinal de queda, a probabilidade dessa tendência de queda continuar é alta. Tá? Lembrando, pessoal, que sim, uma hora as tendências revertem. Nenhum movimento vai à eternidade subindo ou à eternidade caindo. Tá? Uma hora vai corrigir. Só não se sabe quando, como, nem com que força isso vai acontecer. Não é porque eu falo isso que você pode pensar, então quer saber se toda hora uma queda vai virar alta e uma alta vai virar queda? É só eu comprar e aguardar. Muita gente faz isso, não coloca stop, é uma estratégia perigosíssima. A probabilidade de você, no longo prazo, perder tudo é altíssima, praticamente certeza. Quanto maior for os anos, mais provável é. Então, cuidado, por quê? Tem muita gente fez isso e não se deu bem, tá? Então fica só ligado com o gerenciamento. Não pense que é porque uma hora o mercado vai voltar a subir que ele vai recuperar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Tirar um pouco o zoom. Esse é o gráfico diário do AUDJPY. Suponha que alguém queira comprar aqui, por quem já entendeu que o preço, se você olhar o AUDJPY no mensal, ó, você vai ver que não é nem o AUDJPY, seria o AUDCHF, que no mensal ele está numa mínima que não é vista desde 97, e acho que nunca foi, né? Então aqui tem muita gente comprando, acredita, pensando que o preço pode subir porque já chegou num fundo nunca antes imaginado. Agora imagine uma coisa, tá? Imagine que uma pessoa queira comprar aqui porque está acreditando, ó, viu um candle de alta, viu um pouquinho o preço subindo, comprou. Imagine, e pode acontecer do preço cair mais, tá? E a pessoa diz, não, uma hora vai voltar a subir, beleza. E continua, sobe um pouco, continua caindo, e assim vai, e passa mais 3, 4, 5 anos sem recuperar. Tá? Uma hora lá, daqui uns 2 anos, pode ser que ele monte uma estrutura de alta, mas dificilmente vai chegar rapidamente ao ponto que a pessoa comprou. Então, somente fica o alerta aí para o gerenciamento de risco. E por que eu estou falando isso? Porque muitos pares estão em mínimas históricas, em máximas históricas, devido àqueles acontecimentos do dia 8 para o dia 9 de março, naquela semana crítica, né? Muitos pares foram a pontos nunca antes vistos. Então, eu continuo fiel à tendência. Eu sempre vou procurar oportunidades a favor da tendência. Mas eu não descarto a possibilidade de sim, a partir de um ponto como esse, montar-se uma estrutura de alta que reverta, tá? Só que antes de eu operar comprado, eu vou esperar essa mudança. Enquanto essa mudança não acontecer, eu continuo fiel à tendência, procurando oportunidades a favor da tendência. Então, voltando no AUDJPY, próximo ponto que eu vou procurar sinais de venda é por aqui. NZD-CAD, ele está numa consolidação feinha, digamos assim, mas é um ponto interessante no gráfico diário. Deixa eu dar uma olhada.
não chega a ser dos melhores, mas é bem visível, ok? Suporte, suporte. Olha aquela travadinha que eu falei para vocês, ó, de suporte e resistência nesse ponto. Aqui como um ponto que o preço foi segurado também. E daqui ele não está conseguindo passar, ó. Aqui ele segurou, aqui ele está segurando. Quando eu olho no H4, eu vejo aqui que o preço... não gosto quando tem muita violinada assim. Isso provavelmente foi, ó, exatamente, naquela semana de março, tá? Mas depois de um tempo ele voltou a querer regularizar. Então ele aqui já tem uma pequena tendênciazinha de alta, que pode gerar uma inversão da alta para queda, respeitando a continuação da queda no gráfico diário. Tá? Gráfico diário é queda. Apesar dessa bagunça horrível que aconteceu aqui. Índice DCHF ainda está significativamente distante de um bom ponto para venda. Eu nem perco meu tempo aqui, tá? Por isso que o pessoal diz, Inés, não é melhor analisar só um par? Eu não, eu analiso 28 pares para operar, mais o ouro. E recentemente eu tenho colocado no blog análise do Bitcoin, dos índices, de várias coisas. Alguém pode perceber, não é muito excesso de informação? Não, e eu digo por quê? Porque eu não opero todos de uma vez. Se você olhar na minha análise aqui, eu acho que uns 5 ou 6, e que para mim já é muito, pares é que eu estou mais de olho. Tá? De todos esses que eu falei, somente uns 5, no máximo 7, eu estou de olho aberto porque ele está em região de suporte e resistência. Então os outros, tipo o NZDCHF, eu vou passar aqui uns meses sem olhar. Porque até ele chegar lá de forma significativa, vai demorar. Então aqui eu só passo o olho e digo, tá longe, estou fora. Então eu foco o olho somente onde a probabilidade de acontecer fortes movimentos é maior. Onde? Pares em tendência, em níveis de suporte e resistência. E nessa análise semanal, que a partir de agora, eu vou ver se eu consigo fazer agora todo domingo, todo fim de semana, eu vou trazer justamente isso. Tendências e suportes e resistências mais significativos. NZDJPY, que está mais próximo do que o NZDCHF, zona de suporte, ele está bem pertinho ali, algumas pessoas já podem considerar que ele alcançou, mas olha que interessante. Perdoe aí, pessoal. Se ele alcançar essa região, ele vai fechar o gap, ó. E fechando o gap, já tem duas confluências aqui. A inversão de suporte para resistência, e quando ele finalmente fecha o gap, ele tende a ir para o outro lado, né? Isso é um estudo de gap. CAD-CHF, a zona mais importante que eu vejo agora, nesse momento, é essa, e ainda está longe, então eu não vou me ater a esse par. CAD-JPY está mais próximo, mas ainda não alcançou o que seria a zona mais significativa, tá? Ainda falta um tempinho aí, mais alguns dias para buscar. O preço está bem lateral na última semana. CHF-JPY, temos aqui uma estrutura de alta, tá? Realmente não está uma figura bonita de se ver, está parecendo uma pintura daqueles pintores, tá tudo horrível isso aqui, tá parecendo uma espinha de um peixe, tá parecendo um monte de palito jogado. Aqui tá feio, mas quando eu vejo o contexto, eu vi que dessa tendência de queda, olha quando o preço finalmente deu uma revertida, ó, ele deixou um sinal interessante de possível reversão, que foi o fundo duplo, e quando ele rompeu essa máxima e voltou a testá-la várias vezes, ele partiu em disparada para alta, tá? Então a tendência de alta permanece. Nível interessante que eu estou considerando, inclusive já considerei para abrir uma operação, foi essa não, peraí. Foi esse ponto daqui, tá? Aqui foi um suporte leve, mas eu estou mais considerando isso aqui. Então existe essa região que foi praticamente testada aqui, perdeu um pouco aqui, mas voltou, e aqui respeitou. Eu estou com um trade aqui em compra, que está no lucro, um pouco no lucro, mas está no lucro, com base em rompimento de linha de tendência em H4. Essa é uma estratégia que eu uso, tá? Tem uma linha de tendência, o preço rompeu, fez um pequeno teste e está vagarosamente subindo aí, tá? Não sei, pode pegar no meu stop? Pode. Também pode pegar no meu take, tudo pode acontecer. Mas eu vejo uma possibilidade boa do CHF-JPY subir. E o ouro, o tão negociado ouro, que deixou muita gente desesperada, vendendo. Aqui, ó, a torta e a direita, deixa eu mostrar aqui quando foi, eu lembro. Eu lembro, se bem que eu lembro muito bem. Quando o preço chegou nessa resistência, muita gente acreditou que ele ia cair, vendeu sem stop. O preço disparou, a pessoa continuou fazendo preço médio, vendendo sem stop. Passou um grande tempo lateralizado aqui e finalmente, ó, rompeu. O que é que eu falei? Rompimentos são mais prováveis a favor da tendência, tá? E ele continua, meu amigo, e não para não, tá? Quando ele finalmente tem toda uma respirada naquela semana, os compradores já mostraram que estão para ficar. Agora sim, ele está numa resistência. Não é um sinal de venda procurar sinal de venda, que vai estar contra a tendência.
Mas é um momento de refletir para que talvez ele retraia, busque uma região que antes foi resistência, possa funcionar como suporte novamente e dar um pico de alta de novo. Tá? Então aqui ele pode gerar novas oportunidades. É essa região que eu estou de olho e marco para que eu analise nos próximos dias. Veja que o preço está longe. Tá? Inclusive aqui, eu gosto de falar, teve até um trade que passou batido pela minha estratégia, foi um lapso. Eu tinha essa estruturazinha de tendência, quando o preço rompeu e fez uma pequena lateralização em forma de teste, ele saiu em disparada de alta, tá? Foi até um lapso eu não ter percebido na hora de botar lá, mas acontece, né? Bom, essa foi a análise de hoje, vou dar uma olhada se tem comentários. O Eduardo Góes diz, você analisa em D1 e opera em qual time frame? Bom, eu analiso em D1 e opero em D1, tá? Eu opero em D1. Só que eu também tenho uma estratégia em H4, desenvolvi ano passado, estou utilizando e ensinando. Então, o meu foco principal é e sempre foi o D1. O H4 é uma estratégia que ainda é para mim secundária, mas é uma estratégia boa, válida, tem dado lucros e eu opero. Abaixo disso, eu não opero e não recomendo, tá? Não que não seja lucrativo, é possível, mas é mais complicado, é mais difícil, exige mais anos de experiência. E mesmo assim você vai pegar muito ruído por operar em gráficos menores, muito ruído, menor taxa de acerto, maior estresse para um lucro muitas vezes não tão significativo. Então, para mim não vale a pena, tá? Vale a pena daqui para cima, sempre focando no diário. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Mais um vídeo show, beleza, galera? Quero ver a conta real, trade ao vivo, demo todo mundo ganha. Eu não estou operando em demo, tá? Não sei se você percebeu. Eu estou analisando na demo. Não estou abrindo aqui, tá? Eu sempre abro operações na real e eu sempre mostro os meus fechamentos em conta real lá no blog, tá? Mas esse é assunto para depois. Tem mais alguma pergunta? Bom, você espera tocar nas linhas para comprar ou vender? Bom, Leonardo, eu opero sempre em regiões de suporte e resistência, tá? Então, sim, eu sempre espero o preço alcançar esses níveis para que eu possa finalmente procurar o meu sinal. Eu sempre dou um panorama não, como é que eu posso explicar? Eu sempre dou essa base estrutural para que você desenvolva uma estratégia e opere em cima dela. São 3 pilares para que você tenha uma boa estratégia, tá? 3 pilares. O primeiro, tendência, sempre operar a favor da tendência, tá? Segundo, suporte e resistência, sempre procurar oportunidades nessas regiões, porque é nessas regiões onde existe uma maior probabilidade de ter grandes ordens que podem empurrar o preço numa direção. Tá? Ou não, claro, pode romper o nível de suporte e resistência. Mas é isso, tendência, suporte e resistência. E o terceiro item é o sinal. Você precisa de um sinal, você precisa de um padrão gráfico, técnico, indicador, sei lá, qualquer padrão, inclusive notícia, não que eu recomende, eu não recomendo, mas qualquer coisa no mundo que você entenda como relevante para te mostrar o ponto de entrada e saída, lucro ou prejuízo. Então sim, eu sempre opero quando o preço toca na linha suporte e resistência, mas não é só tocar, tá? Eu preciso que o meu sinal apareça. Porque se você olhar, como eu analisei aí, tem muitos pares, alguns, né? Mas ao longo do tempo, muitos pares vão tocando em linha de suporte e resistência. É normal, o preço todo dia está por ali tocando em linha de suporte e resistência. Se fosse operar só com base nisso, iria abrir muitas operações, cairia no alto risco do overtrading, que é uma das principais causas de quebra e falência e insucesso no mercado. Leonardo espera a vela fechar? Sim, um dos meus sinais, não, na verdade as duas estratégias que eu opero, sempre eu espero a vela fechar. E é o recomendável, nunca tente operar com o mercado em movimento. Tá? É perigoso, arriscado e o maior perigo é o cometimento de erros de gerenciamento, erros de ordem técnica. Sempre espere a vela fechar. Do time frame que você operar, sempre espere o seu sinal concluir. Quando seu sinal concluir é que você decide ou não entrar. Se você não esperar a vela fechar e entrar, às vezes ela pode ir em um sentido completamente diferente e você pode ter o risco, né, de cometer erros por impaciência. Então, sempre é bom ter paciência. Marinéas, Forex Academy, outra formatação para o canal, grupo, mídias. Não, a Forex Academy é uma parceria que eu estou fazendo com um amigo meu que trouxe essa oportunidade e eu estou divulgando aqui no canal através dessa análise, tá? Inclusive, depois eu vou colocar o link dessa análise também lá no canal da Forex Academy.
Mike Douglas, você opera no rompimento ou no reteste do rompimento? Reteste. E não é nem reteste do rompimento. Na estratégia que eu uso em H4, eu opero uma leve retração após o rompimento, mesmo que não faça o reteste necessariamente. E no gráfico diário, sim, eu preciso do rompimento de um nível e reteste dele, tá? Qual o tamanho do lote que você opera? Bom, se eu disser isso, qualquer pessoa que sabe fazer regra 3 matemática vai saber qual é o meu patrimônio. Não é algo que eu quero revelar. Mas assim, o lote ele é variável de acordo com o risco que você quer operar. Enquanto tem gente que diz, olha só que pensamento hoje impera. Esse pensamento impera e me deixa, meu Deus. O pessoal quer colocar um lote atrelado a um valor de capital. Tem tantos erros nisso que eu não consigo trazer aqui em poucos minutos, tá? Não pense, $1.000, lote 0,10. $500, lote 0,005. Não pense assim. Você tem que pensar em termos de valor que você quer arriscar por operação. Quanto você quer arriscar por operação? X. Pronto. É com base nesse valor e no tamanho do seu stop loss, sim, tem que ter stop loss, no tamanho do seu stop loss, tá? Ou limite de perda, né? É aquela questão, não é obrigatório o stop da plataforma. É obrigatório você ter o seu ponto de limite de perda. Chegou ali, tem que encerrar, nem que seja na mão. Mas a distância entre a entrada e o seu ponto de limite de perda, preferencialmente é bom que seja o stop loss, você mede aquele tamanho e abre a operação com um lote que o seu risco encaixe naquele tamanho. Tá? Exemplo simples, um stop de 50 pips no EURUSD. Se você quiser arriscar $50, você tem que abrir um lote que represente $1 por pip. No EURUSD esse lote é o 0,10. Então, abrindo uma operação de 0,10 com um stop de 50 pips no EURUSD, se perder, vai perder $50. Tá? Mas aí é toda uma questão de cálculo de lote que tem bastante aula para isso já no blog e no canal. E o spread GBP está altíssimo. Qual o motivo? Bom, eu vou olhar depois isso aí, Leonardo, tá? Depois manda uma mensagem aí que eu vejo para não estender muito a análise. Pessoal, muito obrigado. Visitem aí o site da Forex Academy. Deixem o curtir. Agradeço a presença de todos. Desejo a todos ótimas operações nessa semana. Valeu, pessoal. Um forte abraço aí. Até a próxima.